Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Amamentação, um guia prático para a família. A capa traz pessoas de diferentes idades e diferentes etnias, ao redor de um casal com um bebê. Ao canto tem uma mulher vestida com um uniforme do SUS, que reforça a importância do cuidado em saúde desde os primeiros dias de vida. Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Secretaria da Saúde, Gestão 2025-2029, Ricardo Silva. Secretaria da Saúde, Gestão 2025. Secretário Municipal de Saúde, Maurício Godinho. Secretário Adjunto, Júlio César Salgado. Subsecretária de Atenção à Saúde, Giovana Terezinha Cândido. Chefe do Setor de Ações Programáticas em Atenção Primária, Jéssica Monique Bellini. Referência Técnica de Aleitamento Materno, Lilian Donizete Pimenta Nogueira. Marca registrada 2026, Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não tenha nenhum fim comercial. O documento poderá ser acessado na íntegra pelo site da Prefeitura Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Distribuição e informações. Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Subsecretaria de Atenção à Saúde. Setor de Ações Programáticas em Atenção Primária. Área Técnica do Aleitamento Materno. Rua Duque de Caxias, 675, Centro. CEP 14.015.020, Ribeirão Preto, SP. Telefone 16 3977 9329. Elaboração / Grupo de Trabalho. Ana Paula Pereira, Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto, Mater. Andréa Domingues Ribeiro Toneto, Área Técnica de Ações Coletivas em Saúde Bucal, SMS-RP. Janaína Boldrini França, Área Técnica de Atenção Integral à Saúde da Mulher, SMS-RP. Juliana Cristina dos Santos Monteiro, Núcleo de Aleitamento Materno, Escola de Enfermagem, USP. Crânia Victória Dias Serrano, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, USP. Larissa Garcia Alves de Souza, Banco de Leite Humano, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Lauren Suemi Kawata, Divisão de Enfermagem, SMS. Luciana Vitaliano Wojtrawicki, Fonoaudióloga, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Márcia Beatriz Berzotti Gonçalves, Chefe de Setor do Serviço de Atenção Domiciliar, SMS-RP. Maria Tereza Cunha Alves Rios, Área Técnica de Alimentação e Nutrição, SMS-RP. Colaboração Amanda Agostinho, enfermeira de Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Fátima Aparecida de Bonifácio REC, Área Técnica de Atenção Integral à Saúde da Mulher, SMS-RP. Lívia Caroline Andrade Bonfim, enfermeira, Escola de Enfermagem Ribeirão Preto, USP. Revisão Larissa Garcia Alves de Souza, Banco de Leite Humano, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Lilian Donizete Pimenta Nogueira, Área Técnica de Aleitamento Materno, SMS-RP. Diagramação Gabriela Silva Furtado, Arquiteta, Subsecretaria de Planejamento em Saúde, SMS-RP. Leitura por José Renato Vitorino de França. Ficha catalográfica. Ribeirão Preto, SP, Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto. Subsecretaria de Atenção à Saúde. Setor de Ações Programáticas em Atenção Primária. Área Técnica de Aleitamento Materno. Amamentação, um guia prático para a família. Ribeirão Preto, São Paulo, 2026, 44 páginas. Vários autores. Aleitamento materno, saúde da criança. Apresentação. Amamentar é um gesto de doação, cuidado e saúde que beneficia não apenas o bebê, mas também toda a família. É um momento único que fortalece os laços afetivos e contribui para o desenvolvimento físico e emocional da criança. Entretanto, essa jornada começa antes mesmo do nascimento do bebê, com a busca por informação e preparação desde a gestação. É preciso lembrar que esse processo pode trazer desafios,
e o apoio de todos os integrantes da família é essencial para que a mãe se sinta acolhida e confiante em sua missão. Essa cartilha foi criada para ser uma fonte de informação, incentivo e reflexão sobre o papel que cada membro da família pode desempenhar no processo de amamentação. Aqui você encontrará orientações sobre os benefícios do aleitamento materno, dicas práticas para superar desafios comuns e maneiras de criar uma rede de apoio sólida e amorosa. Queremos reforçar que a amamentação não é uma responsabilidade exclusiva da mãe. O pai, os avós, os tios e até mesmo os irmãos mais velhos têm um papel importante nesse processo. Ao adquirir conhecimento sobre o tema e se envolver ativamente, a família pode fazer toda a diferença, garantindo que a mãe e o bebê recebam o suporte necessário. Convidamos todos os integrantes da família a abraçarem essa causa e a descobrirem como a participação pode transformar essa experiência em um momento único e gratificante. Juntos, podemos fortalecer os laços familiares e assegurar que a amamentação seja um período pleno de amor e saúde. Boa leitura. Nota de rodapé. Qualquer uso dos termos mãe, maternal ou materno não pretende excluir pais transexuais ou não binários que possam estar amamentando ou fornecendo leite humano a seus bebês. As imagens de caráter técnico serão audiodescritas. Capítulo 1. Qual a importância da amamentação? Para o bebê, mãe e família. Para o bebê, é através da amamentação que se fortalece o vínculo afetivo mãe-bebê. O leite materno é forte e adequado para o crescimento e desenvolvimento do bebê, além de mais fácil digestão. É através do leite materno que a mãe transfere anticorpos para o bebê que irão protegê-lo contra doenças infecciosas, alergias e diarreias. Crianças amamentadas têm melhor desenvolvimento da cavidade bucal, menor chance de obesidade e melhor desempenho intelectual. A longo prazo, crianças que foram amamentadas têm menor risco de desenvolver hipertensão arterial, colesterol alto e diabetes. Para a mãe, durante a amamentação, sua recuperação física e perda de peso são mais rápidas. Há menor risco de ter hemorragias e infecções pós-parto. Contribui para maior proteção contra o câncer de mama e ovário. Atenção, amamentar não faz os peitos caírem. Para a família e a sociedade. O leite materno é mais prático, está pronto e na temperatura certa para o bebê. É grátis, evita gastos extras. O bebê fica mais saudável, logo tem menos gastos com medicamentos, consultas médicas e até internações. Amamentar evita o desperdício e poluição do meio ambiente com latas e plásticos de bicos e mamadeiras. Capítulo 2. Como a mulher e a família podem se preparar para a amamentação? Durante a gravidez, o melhor preparo é o conhecimento. A gestante e familiares podem estudar sobre o tema e procurar orientações com profissionais de saúde. Manobras para aumentar e fortalecer os mamilos durante a gravidez, como esticar os mamilos com os dedos, esfregá-los com buchas ou toalhas ásperas, tomar sol na região mamilo-areolar e usar óleos ou cremes não são recomendadas, pois a maioria das vezes não funcionam e podem ser prejudiciais. Capítulo 3. Como o leite humano é produzido? A produção de leite materno ocorre sob a ação de vários hormônios que começam a trabalhar durante a gestação. Por isso, as mamas ficam maiores, mais sensíveis e com vasos sanguíneos mais evidentes. No entanto, esta poderosa fábrica só começa a funcionar após o nascimento do bebê e vai trabalhando de acordo com a demanda da criança. Logo, a sucção do bebê torna-se o estímulo mais importante no mecanismo de produção e saída do leite, uma vez que quanto mais ele mama, maior será a produção de leite. Se você quer produzir leite e amamentar, busque orientações com profissionais de saúde. Capítulo 4. Qual a composição do leite humano? O leite materno é um alimento completo, cheio de nutrientes importantes para o bebê, como gorduras, proteínas, carboidratos, vitaminas, minerais e substâncias que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, como a imunoglobulina A e enzimas. Dentre elas, destacam-se fatores antimicrobianos, agentes anti-inflamatórios, enzimas digestivas, vários tipos de hormônios e fatores de crescimento. Por isso, o leite materno é suficiente para atender todas as necessidades do bebê nos primeiros 6 meses de vida, sendo recomendado o aleitamento exclusivo nesse período tão importante. Nos primeiros dias de amamentação,
O leite produzido é chamado de colostro. Ele é mais rico em proteínas, anticorpos e outras substâncias que protegem o bebê contra doenças e tem menos gordura em comparação com o leite que surge após o 7º ou 10º dia após o parto, chamado de leite maduro. A cor e a composição do leite materno podem variar de acordo com a alimentação da mãe e o momento da mamada, mas todo leite materno é de alta qualidade, independentemente de seu aspecto. O leite do início da mamada pode parecer mais transparente e ser visto como ralo ou fraco, mas ele é rico em água, importante para a hidratação do bebê, e em anticorpos, que o protegem. Conforme a mamada continua, o leite vai ficando mais esbranquiçado ou amarelado, porque tem mais gordura, e que ajuda o bebê a se sentir satisfeito. Por isso, é importante deixar o bebê mamar bastante em um peito antes de passar para o outro. Descrição de imagem. Composição do leite humano. A gota maior é composta por água, vitaminas e minerais, hormônios, enzimas, anticorpos. As gotas menores representam lipídios, carboidratos HMO e proteínas. Fonte: Carvalho Sanches, 2024. Capítulo 5. Quando começar a amamentar? A amamentação deve ser iniciada imediatamente após o nascimento, preferencialmente na primeira meia hora de vida, considerada a Golden Hour, hora de ouro. Neste momento, o bebê se encontra em alerta e seus movimentos de sucção facilitam a liberação de hormônios importantes para o estímulo da produção de leite, favorecendo a formação de vínculo e protegendo a mãe contra a hemorragia pós-parto, uma vez que a ocitocina liberada promove a contração uterina, hormônio importante para a redução do sangramento e que contribui para a expulsão da placenta. Além disso, logo após o parto, é fundamental que a mãe e o bebê, que estiverem em boas condições de saúde, fiquem em contato pele a pele por pelo menos 1 hora. Logo, manter o bebê junto da mãe é importante para que ele se adapte ao padrão de vida fora do útero, sentindo a pele da mãe, o que favorece a formação de vínculo. Deste modo, o bebê fica mais seguro, respira e deglute melhor, num ambiente de afeto e tranquilidade. Qualquer dúvida, você deve buscar ajuda e orientação de um profissional de saúde. Capítulo 6. Até quando posso amamentar meu filho? É recomendado que se amamente o bebê somente com leite materno até 6 meses de vida, sem lhe oferecer água, chá, suco ou qualquer outro tipo de alimento. A introdução de alimentos deve ocorrer somente com a orientação de profissional após o 6º mês de vida da criança e ao apresentar os chamados sinais de prontidão, que são características que o bebê precisa apresentar e que são avaliadas na consulta de puericultura, por exemplo, senta sozinho, entre outros, que demonstram que o bebê está pronto para iniciar a introdução alimentar. Após a introdução alimentar, continuar amamentando até os 2 anos ou mais. Não há idade máxima para a criança parar de mamar. Lembretes. Não usar bicos, chupetas, chuquinhas ou mamadeiras, porque estes produtos prejudicam a amamentação. Os bebês que fazem uso de mamadeiras e chupetas acabam largando o peito. Só tomar medicamentos com orientação médica. Se por algum motivo não puder amamentar, não procure outra mãe para aleitar seu filho. Nunca coloque outra criança que não seja a sua para sugar o leite. Existem leis que protegem a amamentação. Informe-se a respeito. Diante de qualquer dificuldade, procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Capítulo 7. Como colocar o bebê no peito. O posicionamento de quem amamenta e do bebê é importantíssimo. Ao amamentar, a mãe deve estar em uma posição confortável. Pode sentar, deitar ou ficar em pé, desde que esteja relaxada e com apoio. Não curvar o corpo para trás ou para frente. Já o bebê deve estar calmo, com o corpo todo voltado para quem amamenta, com o corpo e cabeça alinhados, com o rosto de frente para a mama, sempre em posição confortável, bem apoiado pelo braço de quem o segura. É natural que, com o tempo, o binômio encontre a posição mais confortável para ambos. Outro fator importante é a pega ou forma como o bebê abocanha a mama. Muitas vezes, o ajuste da pega correta pode ser fator determinante para o processo de amamentação. Descrição da sequência de imagens. Imagem 1.
Mãe encosta mamilo entre o lábio superior e o nariz da criança, desencadeando o reflexo de busca. Imagem 2. O bebê abocanha a mama. Imagem 3. O mamilo toca o céu da boca da criança. Imagem 4. Desencadeia o reflexo de sucção. Assim, o bebê deve abrir bem a boca, estando com o lábio inferior, de baixo, todo voltado para fora. É importante que ele abocanhe toda ou maior parte da areola, parte escura visível da mama. Manter a tranquilidade, pois o bebê não irá se afogar. E este fator é importante para que ele consiga sugar o peito. Para auxiliar na pega, fazer um C com a mão que sustenta a mama, em torno da auréola, de forma que a auréola fique livre e que o queixo do bebê toque o peito. Amamentar não deve doer se a pega e posição estiverem adequadas. As mamadas não têm tempo de duração pré-estabelecido. Então, o bebê pode mamar até que fique satisfeito. E nos primeiros dias, o bebê pode alternar entre momentos de sugar e momentos de pausa, ou até de soninho no peito. É importante permitir que ele faça este processo, deixando que um peito se esvazie completamente antes de passar para o outro, caso a criança deseje continuar mamando. É importante que o bebê mame de forma contínua e efetiva, muitas vezes por dia, ou seja, em torno de 8 a 12 vezes, sem tempo e horário determinados. Amamente sempre que a criança pedir, em livre demanda. Lembrete: se escolher amamentar deitada ou em outra posição, é importante que esteja confortável e segura, uma vez que deverá ficar na mesma posição durante a mamada para evitar acidentes. Capítulo 8. O leite desceu, e agora? Em torno do 3º ao 5º dia pós-parto, costuma ocorrer a descida do leite ou a pojadura, mas ela pode ocorrer antes ou depois. Nesse período, a produção de leite aumenta e geralmente a mãe consegue produzir mais leite do que a criança consegue mamar. Por causa disso, é muito comum que as mães fiquem com as mamas cheias, pesadas e desconfortáveis. Quando a mama fica muito cheia e endurecida, a criança pode ter dificuldade de fazer a pega adequada e retirar o leite. Portanto, nessas situações, a mãe deve retirar um pouco do leite para que a mama fique mais macia e a criança mame com mais facilidade. Descrição de imagens: apojaduras e mamas cheias. 3º a 5º dia, descida do leite, se chama apojadura, em que a mama pode ficar mais endurecida, dificultando a pega. Com as mamas mais macias, com a retirada de uma pequena quantia de leite pela mãe, a pega do bebê fica mais fácil e correta. Capítulo 9. Existe leite fraco? Nos primeiros dias de vida, o estômago do bebê comporta de 5 a 27 ml de leite humano. Por isso, o bebê terá mamadas frequentes e curtas, e com o passar dos meses, elas vão se tornando mais espaçadas, permitindo uma melhor organização da mãe e do bebê entre os horários do dia e duração. Estas mudanças ocorrem com o tempo, e neste tempo o leite humano também sofre mudanças, do início do colostro até a formação do leite maduro. Imagem: tamanho e volume do estômago de um recém-nascido. 1º dia: tamanho de uma cereja, 5 a 7 ml. 3º dia: tamanho de uma noz, 22 a 27 ml. Uma semana: tamanho de uma ameixa, 45 a 60 ml. Um mês: tamanho de um ovo grande, 80 a 150 ml. Sendo assim, não existe leite fraco ou pouco leite. O leite humano é adequado para cada fase da vida do bebê, sendo o colostro considerado sua primeira vacina. A produção ou volume de leite aumenta de acordo com a sucção. Por isso, em alguns períodos de maior crescimento, o bebê intensifica as mamadas e é importante oferecer a mama de acordo com a sua necessidade de sucção. Durante a amamentação, é importante manter a alimentação mais saudável possível, com consumo de frutas, verduras e legumes. Além disso, é essencial manter a hidratação e aumentar o consumo de água enquanto o bebê estiver sugando, conforme sentir sede. Lembrete: a maior parte do leite que o bebê ingere é produzido durante a mamada. Logo, quanto mais o bebê sugar, mais leite será produzido. Capítulo 10. O que fazer se a mulher tiver pouco leite? A sensação de ter pouco leite é a razão mais comum para a oferta de outros tipos de leite e alimentos à criança.
É importante saber que a maioria das mulheres produz uma quantidade suficiente de leite, desde que a criança sugue com frequência, por tempo adequado e com uma pega adequada, estimulando a produção do leite e o esvaziamento da mama. Choro ou outras reações de insatisfação do bebê, assim como alguns dias sem fazer cocô, não significam necessariamente que a mãe esteja com pouco leite. Se o bebê demonstra estar satisfeito após as mamadas, ativo e responde aos estímulos, urina várias vezes ao dia, no mínimo 6 vezes, e principalmente está crescendo, ganhando peso e se desenvolvendo adequadamente, não há problema com a quantidade de leite produzido pela mulher. Logo, o leite oferecido é suficiente. Medidas que podem ajudar a aumentar a produção de leite. Procurar um ambiente mais tranquilo e confortável para amamentar. Melhorar o posicionamento e a pega, se necessário. Aumentar a frequência das mamadas, inclusive durante a noite. As mamadas noturnas são muito importantes para manter o suprimento de leite. Oferecer as 2 mamas quando for amamentar, deixando o bebê esvaziar primeiro uma para depois oferecer a outra. Massagear a mama durante as mamadas. Repousar sempre que possível. Dar tempo para o bebê mamar bastante em um dos peitos antes de trocar para o outro. Retirar manualmente ou com bomba o leite que fica na mama após as mamadas. Evitar o uso de mamadeiras, chupetas e bicos de silicone. Ingerir água em quantidade suficiente para matar a sede. Líquido em excesso não aumenta a produção de leite. Consumir dieta saudável. Importante, independentemente da situação, a mulher precisa e deve receber apoio da família, da sua rede de apoio e dos profissionais de saúde para manter a amamentação. Capítulo 11. Amamentar dói. O que fazer se o peito machucar? Nos primeiros dias após o parto, a mãe pode sentir os mamilos doloridos ou um certo desconforto no início da mamada, mesmo não estando com o peito machucado, que pode ser considerado normal devido ao aumento da sensibilidade das mamas no final da gestação. Porém, passada a primeira semana, a persistência da dor é um sinal de alerta. Mamilos machucados provocados por pega e ou posicionamento inadequados do bebê para mamar são os motivos mais comuns de dor. Outras causas podem ser mamilos planos ou invertidos, problemas na sucção do bebê devido ao freno lingual curto, língua presa, o bebê ficar muito tempo sugando o peito após as mamadas sem retirar o leite, como se o mamilo fosse uma chupeta, uso impróprio de bombas de extração de leite, retirada do mamilo da boca do bebê para interromper a mamada quando necessário, sem o devido cuidado, uso de cremes e óleos que podem causar reações alérgicas nos mamilos, uso de bicos de silicone, manter os mamilos úmidos em contato com sutiã, fraldas, compressas de gás e algodão com leite que tenha vazado, infecção por fungo, candidíase. Antes de iniciar a mamada, verificar se a região de auréola, parte marrom, está flexível, mole. Se não estiver, esvaziar um pouco a mama. Durante, posicionar corretamente o bebê na mama, de forma que ele abocanhe o máximo que conseguir da auréola e não apenas o mamilo. Verificar se a pega está correta. O queixo do bebê deve permanecer encostado na mama, cobrindo a auréola e as bochechas arredondadas. Dica: covinhas e barulho ao sugar são sinais de pega incorreta. Não interromper a mamada. O bebê deve deixar a mama espontaneamente, mas se for preciso interromper a mamada, colocar o dedo mínimo ou indicador no cantinho da boca do bebê para que ele largue o peito. Se os mamilos já estiverem machucados, iniciar a amamentação na mama não machucada ou menos machucada e variar posições das mamadas. Mais dicas. Troque o sutiã ou absorventes para o seio, se usar, quando estiverem molhados e ou sempre que necessário. Evitar o uso de óleos, pomadas, cremes e medicamentos nos mamilos que não tenham sido prescritos pela equipe de saúde. Para proteger os mamilos do contato direto com o sutiã, utilize rosquinhas feitas com um pano tipo fralda de boca. As rosquinhas de peito devem ser trocadas diariamente ou sempre que úmidas ou sujas de leite. Passar o próprio leite materno na auréola e no mamilo após as mamadas e deixar secar naturalmente, pois o leite materno possui efeito cicatrizante. Nunca utilizar receitas caseiras para cicatrizar os mamilos, pois há risco de contaminação e ocorrência de processo infeccioso.
Lave os mamilos apenas uma vez ao dia, no momento do banho, usando um pouco ou nenhum sabonete e evitando banhos quentes e prolongados. Se o problema persistir, procure a unidade de saúde mais próxima ou o banco de leite humano. Capítulo 12. O que fazer se o peito empedrar? O engurgitamento mamário, peito empedrado, é o acúmulo excessivo de leite nas mamas, que podem ficar doloridas, inchadas, quentes e duras. Isso acontece quando o leite materno não é retirado de maneira eficiente, seja porque o bebê não está mamando o suficiente, a pega está incorreta ou por uma pausa prolongada entre as mamadas. Pode ocorrer nos primeiros dias após o nascimento, quando há um aumento na produção de leite ou em situações em que a mãe não amamenta ou quando fica muito tempo longe do bebê, no retorno ao trabalho, por exemplo. O primeiro passo é prevenir e deixar o bebê mamar sempre que quiser, em livre demanda, sem pressa e sem horários rígidos para ele retirar o máximo de leite possível das mamas. A maneira mais eficaz de desempedrar o leite é fazendo massagens circulares em toda a mama, dando atenção especial às regiões mais endurecidas e amolecendo a auréola. E realizar uma ordenha manual retirando apenas uma quantidade de leite que traga alívio, não precisa esvaziar o peito todo. Para a ordenha manual das mamas, seguir os seguintes passos. Lavar bem as mãos com água e sabão. Prender os cabelos e utilizar gorro descartável, se disponível. Colocar máscara, massagear as mamas com movimentos firmes e circulares da auréola para a base da mama. Posicionar os dedos da mão em forma de C com o indicador abaixo do mamilo na transição auréola-mama e o polegar acima do mamilo nas margens da auréola. Comprimir levemente a mama na direção do tórax, pressionando o indicador e polegar um contra o outro, e levemente para dentro em direção à parede torácica. Evitar pressionar demais, pois pode bloquear os ductos lactíferos. Os movimentos de compreensão devem ser firmes e os dedos não devem escorregar sobre a pele. Lembrete: caso a ordenha tenha a finalidade de extrair leite para o bebê, deve-se utilizar um vidro esterilizado para coletar este leite e identificá-lo com data e horário. Desprezar os primeiros jatos ou gotas e iniciar a coleta no frasco. Outras dicas. Caso não vá guardar o leite, pode-se usar uma compressa para reter o leite com o intuito de não molhar a roupa. Utilizar sutiã de alças largas e firmes, sem estrutura metálica. O uso de compressas com água fria após as mamadas por no máximo 20 minutos pode aliviar o desconforto. Não ultrapassar o tempo recomendado e nunca utilizar gelo, devido ao risco de queimadura na pele. Atenção! Não utilizar compressa de água quente ou pente, pois piora a situação. Como também não há comprovação científica da utilização de folhas de repolho e banana. O uso de bomba tira-leite não está indicado nestes casos, pois pode machucar a mama. Capítulo 13. Longe do bebê. Como manter a produção de leite? Mesmo nas ocasiões em que o bebê não pode mamar diretamente no peito, ele tem o direito de receber o melhor alimento, o leite humano. Para manter a produção do leite, é importante saber que as glândulas mamárias são capazes de produzir o leite necessário ao bebê, desde que elas sejam estimuladas de 3 em 3 horas, ou no mínimo, de 6 a 8 vezes ao dia. Como coletar o leite humano? A coleta deve ser feita a cada 3 horas. A retirada do leite pode ser feita manualmente e com bomba elétrica, desde que tenha orientação e treinamento do profissional de saúde e que seja realizada com a mama sem sinais de machucados ou empedrada. Iniciar a coleta, desprezando os primeiros jatos de leite. Coletar o leite no copo de vidro esterilizado. Retirar o leite até esvaziar completamente as mamas. Anotar na etiqueta colada no frasco o nome completo e a data da primeira coleta. Colocar imediatamente o leite no congelador ou freezer, nunca na porta. Descrição de imagem. Frasco de vidro com tampa plástica e ficha com data de coleta e identificação. Lembrete 1. Se usar bomba tira-leite em casa, ferva todas as partes que entrem em contato com o leite por 15 minutos antes de cada ordenha. Lembrete 2. Se o frasco não ficar totalmente cheio, você pode completá-lo em outra coleta, deixando sempre um espaço de 2 dedos entre a boca do frasco e o leite. Lembrete 3.
Em caso de internação do bebê, conversar com a equipe sobre a rotina de ordenha na sala de ordenha ou beira-leito. Quando estiver em casa, o leite ordenhado excedente pode ser doado a um banco de leite humano. Capítulo 14. Quais os direitos da mulher trabalhadora que amamenta? A Constituição Federal Brasileira e a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, Decreto-Lei 5.452/43, garantem direitos às mulheres com trabalho formal que se tornam mães. Licença maternidade. A trabalhadora tem direito a uma licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Não podem ser demitidas até 5 meses após o parto. As empresas que participam do programa Empresa Cidadã podem estender a licença por mais 60 dias, totalizando 180 dias. Essa prorrogação também se aplica a trabalhadoras do setor público federal e, em alguns casos, a servidores estaduais e municipais. Em casos de adoção ou guarda judicial, a licença também é garantida. Se houver internação da mulher ou do bebê por mais de 2 semanas, a contagem da licença começa a partir da alta hospitalar. A licença pode iniciar a partir de 36 semanas, ou seja, até 28 dias antes do parto, mediante atestado médico. Em situações comprovadas, a licença oficial de 120 dias pode ser prorrogada por mais 14 dias, antes ou depois do parto, conforme a avaliação médica. Intervalos para a amamentação. Após o retorno ao trabalho, a mãe que amamenta tem direito a 2 descansos diários de 30 minutos cada para amamentar o bebê, até que este complete 6 meses de idade. Este período pode ser prorrogado conforme recomendação médica, garantindo que a amamentação possa continuar por mais tempo, caso necessária para a saúde da criança. Artigo 396 da CLT. Os horários podem ser definidos entre empregador e empregada, podendo, por exemplo, negociar que a mulher chegue ao trabalho 1 hora depois ou saia 1 hora antes. Para as servidoras públicas municipais de Ribeirão Preto, este direito foi estendido até 1 ano de idade da criança. Estudantes. A estudante grávida a partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses fica assistida pelo regime de exercícios domiciliares. O começo e término do afastamento são determinados por atestado médico, que deve ser apresentado à direção da escola. Em casos devidamente comprovados e mediante atestado médico, esse período de repouso poderá ser aumentado antes e depois do parto. Lei 6.202, de 17 de abril de 1975. Licença paternidade. O pai tem direito a 5 dias de licença paternidade a partir do nascimento do bebê. Para trabalhadores do setor público federal e de empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã do governo federal, existe o acréscimo de 15 dias no período de licença paternidade, totalizando 20 dias. O pai do bebê tem também o direito de deixar de comparecer ao serviço pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou em exames complementares durante o período de gravidez. Guarda e assistência. Empresas com 30 ou mais mulheres com mais de 16 anos de idade devem oferecer local apropriado para guarda e assistência dos filhos durante o período de amamentação, creche no local ou reembolso creche, conforme o artigo 389 da CLT e a portaria número 3.296 de 1986. Flexibilização de regime. A Lei nº 14.457 de 2022, que institui o programa Emprega Mais Mulheres, prevê medidas de apoio à maternidade e à amamentação, como regime de tempo parcial ou teletrabalho, antecipação de férias, horários flexíveis para mães e pais de crianças até 6 anos e sem limite de idade para filhos com deficiência. Essas medidas podem ser aplicadas por acordo individual ou coletivo, visando favorecer o vínculo familiar e a continuidade da amamentação. Locais insalubres. Trabalhadoras gestantes ou lactantes devem ser afastadas de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres enquanto durar a gestação e a lactação, devendo exercer suas atividades em local salubre durante a gestação e lactação, artigo 394-A da CLT. Para saber como fazer para amamentar e trabalhar, leia o tópico 15. Capítulo 15. Como fazer para amamentar e trabalhar.
Trabalhar e amamentar pode ser desafiador, mas com planejamento e apoio é possível conciliar as duas atividades de maneira saudável. Para manter a amamentação, é essencial esvaziar as mamas extraindo o leite em intervalos regulares. Quanto mais retirar, mais leite será produzido. Quando a mãe estiver com o bebê, é importante oferecer-lhe o peito. Dicas para a mulher que trabalha manter a amamentação. Durante a licença maternidade, oferecer somente o peito. 2 semanas antes de regressar ao trabalho, comece a retirar e guardar o excedente de leite materno no congelador ou freezer. Após a licença maternidade, oferecer o peito antes de sair de casa para o trabalho e ao regressar. Treinar o cuidador do bebê para oferecer o leite no copinho, xícara ou colher. Evitar o uso de mamadeira, chuquinha ou qualquer bico artificial, pois podem atrapalhar a amamentação. Verificar se o local de trabalho possui uma sala de apoio à amamentação ou local privativo e tranquilo para realizar a ordenha. Durante a jornada de trabalho, se ficar muito tempo longe do bebê, ordenhar as mamas e armazenar o leite. Ao final da jornada de trabalho, providenciar o transporte do leite para levar para casa. Capítulo 16. Como armazenar, conservar e oferecer o leite para o bebê. Como preparar o frasco para armazenar o leite? Escolher um frasco de vidro incolor, de boca larga e com tampa plástica. Lavar bem o frasco com água e sabão e depois ferver a tampa e o frasco por 15 minutos, contando o tempo a partir do início da fervura. Escorrer o vidro e a tampa sobre um pano limpo até eles secarem. Depois de secos, fechar bem o frasco. Identificar o frasco de vidro no qual irá colocar o leite com o nome, a data e a hora da coleta. Como retirar o leite? A retirada do leite pode ser realizada manualmente ou com bombas manual ou elétrica. Como conservar o leite retirado do peito? Na geladeira, o prazo de validade do leite é de 12 horas. No freezer ou no congelador, a validade é de 15 dias. Caso queira congelar o leite, ele deve ser congelado logo após a retirada. Como transportar o leite de um local para o outro? Ao final da jornada de trabalho, colocá-lo em caixa ou bolsa térmica. Utilizar gelo reutilizável para manter a temperatura adequada dentro da bolsa térmica durante o transporte na proporção de 3 gelos reutilizáveis para 1 frasco. Após conferir a identificação do frasco com leite, colocá-lo na caixa ou bolsa térmica, fechá-la e levá-la para casa. Para maior segurança do transporte do leite, é importante que ele esteja congelado. Como utilizar o leite em casa? Ao chegar em casa, colocar logo o frasco de leite no freezer ou no congelador. Quando for oferecer o leite para o bebê, o frasco deve ser retirado do congelador e ser descongelado em banho-maria desligado. Coloque o frasco com o leite em um banho-maria, água quente em fogo desligado e agite o vidro lentamente para misturar os seus componentes, até que não reste nenhum gelo. O leite não deve ser fervido e nem aquecido em micro-ondas, pois este tipo de aquecimento pode destruir seus fatores de proteção. Do leite descongelado, retirar apenas a quantidade de leite que o bebê for tomar. O restante do leite descongelado deve ser estocado na geladeira e utilizado no prazo de 12 horas após o descongelamento. Oferecer o leite em copinho, xícara ou colher. Se o bebê não for tomar todo o leite, a sobra deverá ser desprezada. Técnica do copinho. Lave as mãos, observe a temperatura do leite, coloque o bebê em posição semi-sentada ou sentada. Apoie a borda do copo no lábio inferior do bebê para evitar que ele empurre o copo para fora com a língua. Encaixe o copo entre os cantos da boca. Lembrete. É importante organizar a volta ao trabalho pelo menos 1 mês antes para o treinamento de como oferecer o leite ordenhado para o bebê. Lembrando que será uma etapa de mudanças na vida do bebê. Logo, é importante procurar a ajuda de um profissional de saúde. Capítulo 17. Como fazer para ser doadora de leite humano? A doadora de leite humano deve ser saudável, não fazer uso de medicação que contraindica a doação, apresentar um excesso de leite superior às necessidades do seu filho, leite sobrando, e que se dispõe a doar o excedente por livre e espontânea vontade. Entre em contato com o banco de leite mais próximo para receber as orientações e cadastro. Capítulo 18.
Por que o uso de fórmulas ou outros tipos de leite pode ser prejudicial? O leite materno é o único feito sob medida. Isso significa que ele é específico para a criança humana, pois tem todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudável e na quantidade adequada. Outros tipos de leite, como leite de vaca ou de cabra, têm uma composição diferente das necessidades nutricionais da criança, com maior quantidade de gordura e falta de vitaminas. Além disto, tanto os outros leites de origem animal quanto as fórmulas infantis não oferecem proteção contra infecção, já que não possuem os anticorpos que estão presentes apenas no leite materno. Por estes motivos, o uso de fórmulas ou outros tipos de leite favorecem a deficiência nutricional, a obesidade infantil e deixa a criança mais vulnerável a infecções, como as infecções respiratórias e gastrointestinais, além de outras doenças respiratórias, como a asma e alergias. A criança que se alimenta de fórmulas infantis ou outros tipos de leite também tem maior risco de desenvolver cânceres infantis e outras doenças crônicas, como diabetes e as doenças cardiovasculares. É importante lembrar que a criança que não mama no peito tem maior risco para o desenvolvimento prejudicado da dentição. Capítulo 19. Os bebês precisam de chupeta e mamadeira? Mesmo diante dos inúmeros benefícios do aleitamento materno, sua prática pode ser influenciada por diversos fatores, entre eles o uso de bicos artificiais como mamadeiras e chupetas. Esses objetos são culturalmente utilizados para acalmar o bebê, mas podem trazer prejuízos à amamentação e ao desenvolvimento infantil. Embora muitas mães e até mesmo alguns profissionais de saúde acreditem que o uso de chupetas seja inofensivo, essa sucção reduz a frequência das mamadas, o que diminui a estimulação e a produção de leite, podendo levar ao desmame precoce. Além disso, o uso de chupetas e mamadeiras interfere no desenvolvimento dos músculos da face, pois exige menos esforço da musculatura do que a amamentação no seio materno. Essa diferença pode provocar estreitamento da maxila, osso superior da boca, e aumento da altura do palato, céu da boca, favorecendo o surgimento da mordida cruzada posterior, quando os dentes de cima e de baixo se encaixam de forma invertida, e apinhamento dentário, dentes encavalados por falta de espaço. O uso de bicos artificiais também dificulta o fechamento dos lábios, vedamento labial, e pode causar mordida aberta anterior, quando os dentes da frente não se tocam, prejudicando a mastigação, a fala e a estética facial. O crescimento da mandíbula, osso inferior, também pode ser afetado, o que favorece problemas posturais, articulares e de harmonia facial. A respiração pode tornar-se predominantemente bucal, reduzindo o espaço para a passagem do ar e aumentando o risco de problemas respiratórios como a apneia do sono. Descrição de imagens. O livro mostra efeitos de uso de chupeta na arcada dentária de crianças. Diante disso, é fundamental que as famílias saibam da importância da amamentação e usem estratégias para evitar o uso de bicos artificiais, especialmente para acalmar o bebê. Entre as alternativas saudáveis, destacam-se o contato pele a pele, acolhimento no colo, canto suave e o banho relaxante. Essas práticas fortalecem o vínculo afetivo e ajudam o bebê a se sentir seguro, sem necessidade de chupeta ou mamadeira. O uso de bicos artificiais pode trazer diversos prejuízos à saúde, resultando em problemas odontológicos, respiratórios e emocionais, além de gerar custos e sofrimento para a criança e sua família. Lembrete: todo bebê tem necessidade natural de sucção. Isso faz parte de seu desenvolvimento e não significa que ele precise usar chupeta. Ele pode expressar essa necessidade de outras formas, e cabe ao adulto oferecer acolhimento, contato e carinho, que são o verdadeiro conforto de que o bebê precisa. Capítulo 20. Como a amamentação afeta o desenvolvimento da face do bebê? O bebê que mama no peito estimula de forma natural o crescimento e o desenvolvimento harmonioso da face. Durante a sucção no peito, há um trabalho equilibrado dos músculos da língua, dos lábios, das bochechas e da mastigação, músculos elevadores da mandíbula. Essa atividade fortalece a musculatura, promove o crescimento adequado da mandíbula em proporção com a maxila e favorece o bom posicionamento da língua e dos dentes. Além disso,
O aleitamento materno contribui para que a criança respire melhor pelo nariz e aprenda a coordenar de forma natural a mastigação, a deglutição e a respiração, funções essenciais para uma boa saúde bucal e geral ao longo da vida. Por outro lado, o bebê que não tem a oportunidade de mamar no peito pode desenvolver hábitos orais inadequados, como chupar o dedo ou utilizar chupetas e mamadeiras. Esses hábitos prejudicam o crescimento da face e podem causar alterações na posição dos dentes, na mordida e na respiração. Capítulo 21. Língua presa. Principais dificuldades. O bebê que nasce com a língua presa apresenta uma membrana sob a língua, chamada freio lingual encurtado, anquiloglossia, que limita seus movimentos. Para mamar adequadamente, o bebê precisa movimentar a língua com força e amplitude, pois ela é essencial para sugar e retirar o leite do peito. Quando há limitação desse movimento, o bebê pode mamar com dificuldade, fazendo poucas sucções seguidas e parando para respirar com frequência, emitir barulhos de estalo durante a mamada, morder o mamilo, provocando dor ou ferimento da mãe, ficar irritado ou cansado por não conseguir se alimentar de forma satisfatória. No futuro, a língua presa pode causar dificuldades na mastigação e alterações na fala, especialmente nos sons de L, LH e R, como nas palavras olho, arara e mar. Como identificar? No Brasil, a Lei nº 13.002 de 2014 determina que todas as maternidades e hospitais realizem o teste de linguinha em todos os recém-nascidos antes da alta hospitalar. Este teste deve ser feito por um profissional de saúde capacitado, como pediatra ou fonoaudiólogo. Em casos duvidosos, é importante avaliar a mamada e a sucção do bebê. Caminhos para a correção. Quando a língua presa dificulta a amamentação, pode ser indicada uma correção cirúrgica simples, chamada frenotomia, ou, em alguns casos, frenectomia. O procedimento deve ser realizado por médico ou dentista capacitado conforme o protocolo da rede municipal de saúde. Após a liberação do freio lingual, o bebê costuma sugar melhor e mamar com mais eficiência. Se a dificuldade persistir, situação rara, a equipe de saúde deve reavaliar o caso. O teste da linguinha é simples, rápido e indolor. Detectar e corrigir precocemente a língua presa favorece a amamentação, a fala e o crescimento saudável da criança. É importante que a mamada seja avaliada tanto na maternidade quanto na unidade de saúde. Capítulo 22. Pré-natal odontológico. Toda gestante deve ser atendida por um dentista durante o pré-natal. A saúde bucal da gestante influencia diretamente a saúde da mulher e do bebê. Quando há inflamação na gengiva ou nos tecidos de suporte dos dentes, doença periodontal, aumentam os riscos de parto prematuro, baixo peso ao nascer e até mesmo de aborto espontâneo. O atendimento odontológico durante a gestação é seguro e recomendado. Os cuidados podem e devem ser realizados em qualquer fase da gravidez, com o devido acompanhamento profissional. O agendamento pode ser feito nas unidades de saúde do município, onde a gestante receberá orientações e o tratamento adequado. Lembrete número 1. Os primeiros 1000 dias de vida do bebê começam no primeiro dia da gestação e seguem até os 2 anos de idade. Esse período é conhecido como intervalo de ouro. Cuidar da nutrição, da saúde geral e da saúde bucal nesse período tem papel fundamental na formação e no desenvolvimento saudável do bebê. Alimentação saudável e escolhas conscientes durante a gestação impactam positivamente toda a vida da criança. Lembrete número 2. O leite materno tem baixo potencial de causar cárie, sendo o alimento mais completo e seguro para o bebê. Cuide do seu sorriso e do seu bebê. Procure a unidade de saúde mais próxima e faça o seu pré-natal odontológico. Capítulo 23. Quando oferecer água e outros alimentos para o bebê. A introdução de novos alimentos deve ocorrer a partir dos 6 meses de idade, tanto para as crianças em aleitamento materno quanto para crianças em uso de fórmula infantil. Porém, é importante avaliar os sinais de prontidão para saber se a criança está pronta para receber estes alimentos. Alguns sinais de prontidão são: ser capaz de assumir posição sentada e cabeça firme, mostrar coordenação entre os olhos, as mãos e a boca, mastigar e engolir sem engasgar. Exceção:
A criança alimentada com leite de vaca modificado poderá receber novos alimentos a partir dos 4 meses somente com orientação profissional. Água. A água deve começar a ser oferecida em copo assim que a criança receber outros alimentos, além do leite materno ou fórmula infantil. Ofereça em copo aberto ou de transição em pequenas quantidades várias vezes ao dia. Alimentação. Aos 6 meses, a criança deve começar a receber 3 refeições, que podem ser almoço ou jantar e 2 lanches. Ou almoço, jantar e 1 lanche. Não há regra sobre qual a refeição iniciar primeiro. O importante é que ao completar 7 meses, ela já esteja recebendo 3 refeições. O leite materno deve continuar a ser oferecido até 2 anos ou mais, não sendo necessário dar leite de vaca ou fórmula infantil. Os novos alimentos devem complementar o leite materno e não o substituir. Aos 7 meses, é recomendado introduzir mais uma refeição principal, almoço ou jantar. Aos 12 meses, é recomendado introduzir o café da manhã. Exemplo de alimentação aos 6 meses. Café da manhã, leite materno. Lanche da manhã, fruta e leite materno. Almoço. Um alimento do grupo dos cereais ou raízes e tubérculos. Um alimento do grupo dos feijões. Um ou mais alimentos do grupo dos legumes e verduras. Um alimento do grupo das carnes e ovos. Lanche da tarde. Fruta e leite materno. Jantar, leite materno. Antes de dormir, leite materno. Consistência. Aos 6 meses de idade, deve-se iniciar a introdução dos alimentos com consistência pastosa. Os pais devem oferecer a comida amassada com garfo, separados no prato do bebê. É contraindicado o uso de liquidificador e peneira. Aproximadamente aos 8 meses, os alimentos devem ser picados em pedaços pequenos, raspados ou desfiados, para que a criança aprenda a mastigá-los. Também podem ser oferecidos alimentos macios em pedaços grandes, para que ele pegue com a mão e leve à boca. Quando já estiver um pouco maior, a criança pode comer a comida da família, cortando-se em pedaços grandes quando necessário. Quantidade. Em relação às quantidades, existe uma recomendação, mas cada bebê é um indivíduo único, com características únicas, e a quantidade de comida que cada bebê vai aceitar é diferente. Isso não deve gerar preocupação para a família, pois o bebê é capaz de identificar as suas necessidades e ele pode decidir a quantidade que vai aceitar. A função dos pais é oferecer comida saudável nos intervalos recomendados, respeitando o apetite e os sinais de saciedade da criança, organizando a rotina na alimentação da família toda. Aos 6 meses de idade, 2 a 3 colheres de sopa no total. Entre 7 e 8 meses de idade, 3 a 4 colheres de sopa no total. Entre 9 e 11 meses de idade, 4 a 5 colheres de sopa no total. Entre 1 e 2 anos de idade, 5 a 6 colheres de sopa no total. O que não deve ser oferecido para o bebê? Açúcar não deve ser oferecido à criança menor de 2 anos. Após os 2 anos, não há problema em oferecer preparações que contenham açúcar para as crianças, desde que seja com moderação. Mel não deve ser oferecido à criança menor de 2 anos. O mel contém os mesmos componentes do açúcar, o que já justifica evitá-lo. Além disso, há risco de contaminação por uma bactéria associada ao botulismo. Pipoca não deve ser oferecido à criança menor de 2 anos. As cascas que ficam no meio da parte mais branca aumentam o risco de engasgo e sufocamento. Por isso, não é seguro oferecer pipoca à criança nesta idade. Café e chás com cafeína não deve ser oferecido à criança menor de 2 anos. Adoçantes não são recomendados para as crianças. Dúvidas mais comuns. Frutas. Todas as frutas podem ser oferecidas às crianças. Pode ser oferecido um pedaço de fruta junto ou após as refeições. Sucos. Recomenda-se que não sejam oferecidos sucos de fruta às crianças menores de 1 ano de idade, mesmo que eles tenham sido feitos somente com frutas. Entre 1 e 3 anos de idade, eles continuam não sendo necessários, mas se forem oferecidos, pode-se dar cerca de 120 ml de suco por dia, desde que seja natural da fruta e sem adição de açúcar. Carnes.
Podem ser oferecidas todas as carnes desde os 6 meses de idade: bovina, suína, de frango, miúdos, peixe, tomar cuidado com o espinho, frutos do mar. Ovos. Podem ser oferecidos inteiros, clara e gema, desde os 6 meses, desde que sejam bem cozidos, nunca com a gema mole. Sal. A criança pode, desde o início, ser alimentada com a comida da família, que deve ser preparada com óleo vegetal em pequena quantidade, temperos naturais, alho, cebola, ervas e com quantidade mínima de sal. Derivados de leite. Queijos e coalhadas e leite de vaca podem ser utilizados como ingredientes em receitas feitas em casa desde os 6 meses de idade. Após 1 ano de idade. Em alguns momentos, a família pode perceber que a criança está comendo menos do que de costume. Isso pode acontecer a partir do 1º ano de vida da criança, período em que ela passa a ter menos apetite, porque seu ritmo de crescimento começa a diminuir. Como estimular o bebê a comer alimentos saudáveis? Transforme as refeições em momentos de prazer e convivência. Dê exemplos. Quando os pais comem alimentos saudáveis, a criança tende a imitá-los. Deixe o bebê pegar os alimentos e os utensílios. Mesmo que faça sujeira, isso faz parte do aprendizado. Nunca force o bebê a comer. Evite usar punições, recompensas ou eletrônicos durante as refeições. Ofereça o mesmo alimento várias vezes, preparado de formas diferentes. É normal o bebê recusar um alimento nas primeiras tentativas. A aceitação virá com o tempo e a repetição. Capítulo 24. Aleitamento e diversidade de gênero, adoção e produção independente. Toda criança tem direito ao aleitamento, independentemente de ter sido adotada, de ter mãe ou pai solo, ou da identidade de gênero, expressão de gênero ou orientação sexual da pessoa responsável por seus cuidados. Quais são as opções para as pessoas LGBTQIA+, mãe e pai adotivos ou pessoas que não geraram a criança possam lhe oferecer o leite? A pessoa que deseja amamentar pode realizar a indução da lactação. Este é um protocolo conduzido por uma equipe multiprofissional, de forma individualizada, que pode envolver estímulo mamário manual ou por bomba extratora de leite, uso de medicamentos, dentre outras estratégias. Além da abordagem técnica, o acolhimento integral, respeito às individualidades e uma rede de apoio são fundamentais. Garantir a saúde e o desenvolvimento adequado do bebê é sempre o mais importante. Capítulo 25. Preciso desmamar. E agora? O desmame é um processo que deveria ocorrer naturalmente, conforme a criança vai amadurecendo. Logo, a decisão de manter a amamentação ou de interrompê-la deve ser da mãe e da criança, de forma conjunta e respeitosa, preferencialmente após os 2 anos de idade da criança. Espontaneamente, a criança manifesta alguns sinais de que está madura para desmamar, como demonstra menos interesse nas mamadas, às vezes dorme sem mamar no peito, algumas vezes prefere brincar ou fazer outra atividade com a mãe em vez de mamar. O desmame repentino e o uso de substâncias, alimentos ou produtos nas mamas para que o bebê perca o interesse pelo peito não são recomendados. Essas práticas podem causar sofrimento físico e emocional para a mãe e para a criança, além de aumentar o risco de engurgitamento mamário ou mastite. Lembrete 1. Não há limite de idade para a duração da amamentação. Logo, o desmame pode ser planejado pela mãe e pela criança no momento em que estiverem prontos. Lembrete 2. A amamentação prolongada traz benefícios e o desmame forçado pode gerar insegurança na criança, o que dificulta o processo de tornar-se independente. Importante. O aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês de vida e pode durar até os 2 anos de idade ou mais. Procure a ajuda de um profissional de saúde para que este processo seja tranquilo. Capítulo 26. É possível amamentar durante a vacinação do bebê? Você sabia que amamentar durante a vacinação é recomendado e benéfico? A amamentação deve ser incentivada durante o procedimento, pois ajuda a acalmar o bebê e a reduzir a dor causada pela picada da agulha. Diversos estudos comprovam que o ato de mamar promove conforto, segurança e alívio da dor durante a vacinação e também em outros procedimentos potencialmente dolorosos, como o teste do pezinho e a aplicação de medicações injetáveis e as punções venosas. O colo, o contato pele a pele e o leite materno são aliados poderosos no cuidado e no conforto do bebê.
Capítulo 27. Situações que contraindicam a amamentação. A amamentação é segura e recomendada na maioria das situações. No entanto, existem casos específicos em que o aleitamento materno é contraindicado, como mães infectadas pelo vírus HIV, mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2, vírus da família do HIV, uso de drogas ilícitas devido ao risco de toxicidade e prejuízos à saúde do bebê. A criança não deverá ser amamentada por outra mulher que não seja sua mãe biológica, nem receber leite dessa mulher, mesmo em copo, colher, seringa ou outro utensílio, ainda que seja uma pessoa da família ou conhecida. Isso porque o leite humano pode transmitir doenças como HIV, HTLV e hepatites. Essa prática é chamada de amamentação cruzada e não é segura. Amamentação e Covid-19. Até o momento, não há evidências científicas que indiquem transmissão do novo coronavírus por meio do leite materno. Se a mãe estiver com Covid-19 e desejar amamentar, pode fazê-lo desde que esteja clinicamente bem e siga as medidas de precaução, como usar máscara o tempo todo durante a mamada e higienizar as mãos antes e depois de tocar o bebê e as mamas. Caso a mãe não se sinta segura para amamentar diretamente, pode ser orientada a retirar o leite manual ou com bomba e oferecer à criança em copo ou utensílio adequado, mantendo os mesmos cuidados de higiene e proteção. Amamentação e uso de medicamentos. Poucos são os medicamentos contraindicados, porém é importante destacar que alguns devem ser utilizados com cautela durante a amamentação devido aos riscos de efeitos adversos nos bebês ou de interferência na produção do leite. Por isso, a automedicação deve ser evitada. Sempre informe a equipe de saúde que você está amamentando para receber orientação segura e individualizada. Uso de drogas e amamentação. O uso de drogas lícitas, álcool e cigarro, e ilícitas como maconha, cocaína, crack, anfetaminas, êxtase, solventes e inalantes é contraindicado durante a gestação e a amamentação, uma vez que podem ocorrer danos à saúde da criança relacionados à toxicidade, além de prejudicar a atenção da mãe e interferir no cuidado com seu filho, causando acidentes. Importante: se a mulher faz uso de drogas e deseja interromper o consumo e receber tratamento, pode procurar o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, CAPS-AD, localizado na Rua Pará, número 1310, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Atenção! A amamentação é incompatível com o álcool e as drogas. Cosméticos. O uso de formol como alisante de cabelo não é permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária devido ao risco de intoxicação, portanto é contraindicado durante a amamentação. Capítulo 28. Quando e onde procurar ajuda? Se a pessoa que está amamentando tiver dificuldades para posicionar o bebê no peito, dor ou ardor no bico, peito é empedrado, se achar que está com pouco leite ou o leite está demorando para descer, deve procurar imediatamente uma unidade de saúde mais próxima de sua casa. Além disso, se achar que o bebê está chorando muito, se tiver dúvidas sobre a amamentação ou até se estiver pensando em parar de amamentar, deve procurar ajuda. Lembre-se que você não está sozinha e que está tudo bem pedir ajuda. Amamentar não deve causar sofrimento à mulher, nem físico nem mental. Por isso, sempre que houver qualquer desconforto, a mulher deve receber acolhimento e orientação o mais breve possível, evitando que a situação se agrave. As unidades básicas de saúde, UBS, tanto a mais próxima da residência quanto aquela onde foi realizado o pré-natal, estão preparadas para oferecer acolhimento e suporte às pessoas que enfrentam dificuldades com a amamentação. Lá, os profissionais de saúde podem avaliar o caso, orientar sobre a pega e a posição corretas e indicar as melhores condutas para a mãe e o bebê. Além das UBSs, existem outras opções de apoio. Maternidade de referência até 30 dias após o parto. A mulher pode procurar a maternidade onde foi atendida caso precise de acompanhamento ou orientações sobre aleitamento, ou banco de leite humano. Oferece atendimento mediante agendamento prévio. Todos esses espaços estão preparados para acolher e orientar frente a dificuldades ou intercorrências na amamentação,
Contudo, aconselhamos que a primeira via de escolha seja a unidade básica de saúde, por estar mais próxima da comunidade e oferecer acompanhamento contínuo à mulher e ao bebê. Banco de Leite de Ribeirão Preto, número 16 3602 1000 ou 16 3602 1340. Capítulo 29. Outras perguntas frequentes. O leite produzido é suficiente para a criança? A maioria das mulheres tem capacidade de produzir leite suficiente para alimentar seu filho. Se a mulher achar que está com pouco leite, ela deve procurar profissionais de saúde para avaliar a situação e receber orientação. Como saber se o bebê está recebendo leite materno suficiente? Se o bebê é ativo, responde aos estímulos, se faz xixi várias vezes ao dia, no mínimo 6 vezes nas 24 horas, e a urina é de cor clara, e principalmente se está crescendo e se desenvolvendo adequadamente, conforme acompanhamento na rede da saúde, com apoio da caderneta da criança, tudo isso leva a crer que a criança está mamando em quantidade suficiente. Como saber se o choro do bebê é de fome? Com o tempo, a mãe e as pessoas que cuidam da criança aprendem a interpretar o seu comportamento, identificando o que está precisando no momento do choro, se está com sono, frio, calor, dor, cólicas, fralda suja ou se está precisando de carinho e de atenção. Há problema em dar mamadeira à noite para a criança? Oferecer mamadeira com fórmula infantil, outro leite ou alimento à noite para que a criança durma mais tempo não é recomendado, pois pode afetar a amamentação. Mamas pequenas produzem pouco leite. O que determina o tamanho das mamas é a gordura acumulada nesse local. A quantidade de leite produzida por uma mulher não depende do tamanho das mamas, pois o leite é produzido pelas glândulas mamárias e não pela gordura acumulada nas mamas. Quanto mais o bebê mamar ou mais leite for retirado da mama, mais leite será produzido. Ter realizado cirurgia nas mamas para reduzir o tamanho e ou implante de silicone prejudica a amamentação? Em alguns casos, essas cirurgias podem interferir na amamentação. Cada caso deve ser avaliado individualmente por profissionais de saúde. A amamentação para além de 2 anos prejudica o processo natural da criança de se tornar independente? A amamentação promove vínculo afetivo seguro com a mãe e, por isso, as crianças amamentadas por mais tempo tendem a ser mais independentes e ter mais facilidade para se separar de suas mães e vivenciar novas experiências com maior segurança e estabilidade. O desmame é mais difícil em crianças com mais idade? Em geral, ocorre o contrário. Com a idade, a criança aos poucos vai se interessando mais por outras atividades e alimentos e assim se preparando para o desmame. Criança que mama no peito tem mais dificuldade para aceitar os outros alimentos? As crianças amamentadas costumam ter mais facilidade para aceitar novos alimentos. O leite materno tem sabores e cheiros que variam com a alimentação da mãe. Isso faz com que a criança, durante a amamentação, vá se acostumando com a alimentação da família. O mesmo não acontece com as crianças alimentadas com outros leites, cujo sabor e cheiro não mudam e não tem nada a ver com a alimentação da família. Amamentar faz o peito cair? As mamas aumentam de tamanho na gestação e na lactação. A genética, o aumento excessivo de peso durante a gestação, a idade da mulher e o aumento de peso ao longo dos anos, entre outros fatores, contribuem para a alteração na forma das mamas. É seguro amamentar durante uma nova gestação? A princípio, a gestação de uma nova criança não é motivo para interromper o aleitamento materno, exceto quando há risco de abortamento ou de trabalho de parto prematuro. É necessário procurar a ajuda de profissionais de saúde para ser orientada. Uma mulher pode amamentar filhos de idades diferentes? Sim, desde que não prejudique o bebê mais jovem, que deve sempre ter a preferência para mamar. É possível amamentar gêmeas ou gêmeos? As mulheres podem amamentar seus gêmeos por 2 anos ou mais e de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Quanto mais os bebês mamarem, mais leite será produzido. A alimentação da mulher que amamenta pode causar cólicas na criança? A cólica infantil usualmente ocorre a partir de 6 semanas de vida e costuma ser resolvida espontaneamente entre 3 e 6 meses. Em princípio, a dieta da mãe não costuma causar cólicas na criança.
tanto que não se recomenda excluir alimentos consumidos pela mãe durante o período de amamentação. Entretanto, ela deve ficar atenta para perceber se a cólica aparece ou piora nos dias em que ela consome um determinado alimento e buscar orientação profissional caso tenha dúvidas sobre isso. Uma criança pode ter alergia se estiver mamando só no peito? A criança em amamentação exclusiva pode ter alergia a alguns alimentos, pois ela entra em contato com eles por meio do leite materno. O alimento ingerido pela mãe que mais causa alergia na criança é o leite de vaca, mas outros alimentos também podem causar alergia. Presença de sangue nas fezes, refluxo, irritabilidade são alguns dos sinais de alergia na criança. Nesses casos, o mais importante é procurar o médico para o devido diagnóstico e tratamento. Se a alergia for confirmada, a mulher não precisa suspender a amamentação. O tratamento consiste em retirar da dieta da mãe o alimento que supostamente está causando a alergia. É possível voltar a amamentar depois que a mulher ficou um tempo sem amamentar? Mesmo que a mulher tenha interrompido a amamentação por um tempo, é possível voltar a amamentar. Ela pode fazer o processo de relactação com a ajuda de profissionais de saúde para ser orientada. Recomendação técnica número 0120.170.320. Assunto: Covid-19 e amamentação do Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz e Rede Brasileira de Bancos de Leite. Publicação em 2020. Nota técnica número 39 de 2021. Amamentação como medida não farmacológica para redução de dor durante a administração de vacinas injetáveis em crianças. Ministério da Saúde, 2021. Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção à Saúde e Departamento de Ações Programáticas e Estratégias. Publicação em 2025. Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégias. Publicação em 2019. Saúde da Criança, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Ministério da Saúde, Secretaria da Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégias. Publicação em 2015. Amamentação, Bases Científicas, Carvalho e Sanches, 2024. Amamentação e contato pele a pele no alívio da dor em recém-nascidos na vacina contra a hepatite B, Leite et al. 2015. Amamentação como método de alívio da dor durante a vacinação, Revisão Integrativa, Moura, 2021. Amamentação, o que você precisa saber, Nakano et al. 2011. Protocolo de Diretrizes de Atendimento em Aleitamento Materno. Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde, Departamento de Atenção à Saúde das Pessoas, Programa de Aleitamento Materno, 2020. Beliefs, Knowledge, Actions of Nursing Techniques in Breastfeeding, Pain Management and Immunization. Rosa et al. 2022. Organização. ALMA, Área Técnica de Aleitamento Materno, Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Apoio. COMAMAX, Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável. Banco de Leite Humano, HC, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Mater, Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto. NAUMA, Núcleo de Aleitamento Materno, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP. Fonoaudiologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. AMAMAI, Aleitamento Materno, Ações Multidimensionais de Aconchego e Empatia. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, USP. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,